A noite na Arábia e o dia também. Se quando você ouve falar em Aladdin é essa música que vem na sua cabeça, você vai se surpreender com o que eu descobri lendo o livro nessa versão aqui, que é para ser a mais próxima ao original. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil. E este vídeo aqui, falando sobre Aladdin, faz parte da playlist Clássicos da Literatura Infantil. Esse livro foi lido no Clube da Bel no mês de março de 2023. O Clube da Bel é o meu clube de leitura, onde eu leio, junto com outras adultas, clássicos da literatura infanto-juvenil. O clube é uma delícia, é um espaço onde a gente compartilha a leitura, onde a gente tem um encontro ao vivo para discutir, para falar sobre as nossas impressões e onde tem também muito conteúdo, muita informação sobre cada um dos livros. Se você quiser participar, entrando agora, você tem acesso a todo o material de todos os livros que a gente já leu e pode participar das próximas leituras. Para ter mais informações é só clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu falei no início do vídeo, se quando você ouve falar em Aladdin, vem à sua mente essa música que eu cantei no início, ou deserto, ou roupa de barriga de fora e essas coisas, você vai se surpreender ao saber de como é realmente a história original. A primeira versão, a versão que a gente tem, né, em registro escrito, mais próxima ao original. A primeira grande curiosidade explica por que eu estou aqui vestida de kimono hoje. A história se passa na China. Sim, não é na Arábia. Sim, não é na Arábia. A história se passa na China e um pouco na África também. Mas o principal ali, aonde vive o Aladdin, aonde vive a princesa, que não se chama Jasmine também, o nome dela eu acho que eu nem consigo pronunciar, é Abadabadur. Abadabadur é ótimo, né? Deixa eu pegar aqui pra tentar ler direitinho. É que essas coisas a gente não, né? Eu leio leitura silenciosa só pra mim e acabo não treinando a pronúncia. Mas aqui é filha do sultão. É que realmente é bem difícil de ler o nome. Olha só, é Badr al-Budur. Vou deixar escrito aqui na tela para vocês verem. Enfim, se alguém souber como pronunciar isso, pode entrar em contato comigo e mandar um áudio lá no direct no Instagram, porque realmente não é muito pronunciável. Mas como eu ia dizendo, o Palácio do Sultão, a cidade onde o Aladdin vive, ficam na China. Esse livro aqui também não tem tapete mágico, também não tem Abu, também não tem o macaquinho que era o Abu. É, o macaquinho que é o Abu, né? E tem uma ave também, não tem? Tá, também não tem. Nessa história não tem nenhum animal. E também não tem a presença do gênio. Aquele gênio que interage, que conversa e que traz toda a graça que a gente conheceu, né? E tá acostumado do filme, do desenho da Disney. Esse livro começa contando a história do Aladdin. O Aladdin, ele já é um adolescente, né, que vive com a mãe. Ele perdeu o pai faleceu não faz muito tempo, que era alfaiate. E eles eram uma família muito pobre e naquela época, naquela situação, o normal, né, o comum que acontecia era dos filhos aprenderem o ofício dos pais para ir seguirem trabalhando dentro de casa, né, trabalhando com a família. Mas o Aladdin, ele não gostava de trabalho, ele não queria nada com nada, passava o dia com os moleques andando na rua, não conseguia dinheiro, e aí como a mãe dele ficou viúva, era ela que tinha que sustentar os dois, só que ele já estava em idade que não precisava mais ser sustentado, então assim, tinha tudo para dar errado. Aí, de repente, aparece um cara, um mago na cidade, que chega lá de viagem, observa o Aladdin e na sua cabeça pensa, eu posso usar esse menino para conseguir uma coisa que eu preciso. E aí ele chega ali no Aladdin, vai descobrindo a história dele, diz para ele que ele é um tio
porque ele é um irmão do pai dele, que estava longe há muito tempo e queria se aproximar dele, então até manda presente para a mãe dele, né? Vai inventando umas histórias até que acabam convencendo a família e eles acabam realmente se aproximando e conseguindo a confiança da mãe do Aladdin e do próprio Aladdin para poder ser meio que um tutor dele, né? E aí esse tio, ele começa a ensinar umas coisas para Aladdin, a mostrar para ele como funcionam os comércios, põe uma roupa melhor nele para ele poder frequentar lugares melhores e sendo conhecido e conhecendo as pessoas. E vai ganhando a confiança, até que um dia ele leva o Aladdin para um passeio maior e vai lá para executar o plano que ele precisava, né, do Aladdin, que era entrar, através de magia, entrar lá num portal para encontrar um tesouro e para buscar dentro desse tesouro uma lâmpada, que é a lâmpada mágica, a lâmpada do gênio. Ele usa o Aladdin para isso, mas na hora do Aladdin sair, não dá muito certo, o Aladdin não confia muito no tio, e o tio meio que perde a paciência e acaba deixando o Aladdin lá preso para morrer debaixo da terra, assim, tipo uma caverna, mas é debaixo da terra. E aí o Aladdin já tá lá quase achando que morreu, quando de repente ele, em contato com um anel que o tio dele tinha dado pra ele fricciona assim, tipo, mexe nas mãos, fricciona, e aí aparece um gênio. E aí ele pede pro gênio pra tirar ele dali, e aí ele volta pra casa e ele tá com esse anel que chamou um gênio, mas ele também está com a lâmpada, e depois ele vai descobrir que na lâmpada também tem o gênio. Pois é, meio confuso, são dois gênios, aí até uma parte da história ele usa sempre um gênio, depois ele usa sempre o outro, aí depois usa o de antes de novo, aí roubam a lâmpada, olha, um monte de confusão. Mas assim, a história ela é muito diferente do que a gente tá acostumado com o desenho. O romance, ele acontece, o Aladdin, ele realmente se apaixona pela princesa e ele dá um jeito de conquistar ela, mas não diretamente ela, né? No livro, ele faz todo o esquema lá com o sultão para conseguir ter a mão da princesa e depois a princesa se apaixona por ele, eles têm sua vida feliz ali no castelo. Mas essa história, esse livro aqui, ele tem algumas peculiaridades. Antes de você começar a ler, é importante que você saiba que esse livro, essa história, ela faz parte das histórias das Mil e Uma Noites. E o que são as histórias das Mil e Uma Noites? São histórias que Sherazade, né, uma lenda, uma história que conta que Sherazade foi uma mulher de um rei, de um sultão, que tinha, por causa de várias coisas que eu já expliquei num outro vídeo, tá? Tá mais explicado nesse vídeo que tá aqui, que é a das Mil e Uma Noites. A Sherazade, ela é casada, ela tá com um rei, com um sultão, que a cada dia, a cada noite, casa com uma esposa diferente, né? Dorme com uma mulher diferente e na manhã seguinte manda executar essa mulher. E para que a Sherazade, né, ela bola um plano para que ela não seja executada como todas as outras moças da região já foram. E o plano dela é o seguinte, ela começa a contar histórias para esse sultão de noite e sempre deixa alguma parte para terminar depois. Nunca termina a história, para ter alguma coisa, para dar um motivo para o sultão para ela estar ainda viva na noite seguinte. E assim vai seguindo por Mil e Uma Noites. E aí as histórias das Mil e Uma Noites são as histórias que ela teria contado para o sultão durante todo esse período. De acordo com os registros mais oficiais, primeiros, assim, lá da região de onde vêm essas histórias mesmo, a história do Aladdin não faz parte desse grupo das histórias das Mil e Uma Noites. Mas lá no século XVIII, quando as histórias das Mil e Uma Noites foram traduzidas para o francês, a pessoa que traduziu essas histórias acabou incluindo a história do Aladdin, que seria uma história que ela não encontrou em livros, mas que ela ouviu pessoas contando, assim, da tradição oral. E essa edição que a gente tem aqui hoje é uma edição especial que vem de uma tradução da língua inglesa que foi feita buscando trazer os aspectos mais originais da história. Ela traz uma linguagem como se fosse realmente uma mulher que estivesse contando a história. Tem vários aspectos, assim, vários
detalhes na forma como a história é contada que nos fazem perceber que é uma mulher que está contando e nessa situação, assim, é uma mulher que está contando para um homem. Então isso até foram discussões que a gente teve no nosso encontro, que tá gravado, se você quiser ter acesso você pode, né, ouvir as nossas conversas sobre a história do Aladim. A gente falou sobre isso, nossa, como algumas coisas enfatizava tanto o poder masculino e não falava tanto da mulher, porque claro, né, se essa história estava sendo contada pela Sherazade, lá naquela situação de que ela tinha que agradar o sultão dela, para que ele quisesse que ela continuasse contando a história na próxima noite, fazia todo sentido que a história fosse feita assim para conquistar o sultão, para agradar o sultão, como é o caso desse livro aqui. Uma outra coisa interessante é sobre a forma como esse livro é construído. Ele tem vários capítulos que são bem curtinhos, é um livro ótimo para ler antes de dormir, porque os capítulos são na medida, sabe? A gente não chega a ter que reler os últimos parágrafos porque pegou no sono. Ele tem um tamanho bem bom, assim, e é uma forma bem fácil da gente ler, de conseguir imaginar, criar ali as imagens na nossa mente. Mas uma reclamação, ou melhor, uma constatação que nós fizemos foi que as histórias, as coisas na história, elas vão acontecendo muito rápidas. E isso se dá muito pelo fato de que esse livro ele vem de uma história que era contada oralmente. E aí quando a gente tem contato com esses contos, né, que também é mais ou menos o que acontece com os contos de fadas, a gente tem que levar em consideração que essas histórias, elas eram contadas oralmente. Elas eram faladas oralmente, e uma história que é falada só oralmente, ela é completamente diferente de uma história que é escrita para ser lida. Né? Quando a gente vai contar uma história oralmente, os detalhes, eles não são assim tão bem construídos, porque tem que ter dinâmica, né? As coisas precisam ir acontecendo, e também pra gente ter ali, né, conseguir lembrar dos detalhes da história para passar pra frente. Então, por isso, ele tem um formato muito diferente de outros livros que a gente estava lendo no Clube da Bel, por exemplo, que são mais romances, né? Que são histórias que foram escritas como o livro mesmo, não histórias que vieram da tradição oral. Enfim, conhecer a história do Aladim a partir dessa versão aqui, a partir do texto original, pode ser muito surpreendente e muito agradável. Como eu falei naquele vídeo das 1001 Noites, das histórias das 1001 Noites, essas histórias elas não são assim recomendadas para crianças não, tá? Mas a história do Aladim não tem nada demais, então é uma história que nós ali concordamos que, ok, dá para ler para uma criança sim, não tem nada assim escandaloso. E é isso aí, essa foi a história do Aladim. Se você gostou, aproveita e curte o vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo ou nas nossas próximas leituras no clube. Boas leituras e boas histórias. Tchau!